Eu vou apresentar a questão 1000 do Livro dos Espíritos. Eu dividi esta apresentação numa pequena introdução, a explicar como é que é a estrutura do Livro dos Espíritos. Depois vou apresentar a questão 1000 e a sua resposta, uma pequena análise, depois a análise segundo Miramês, um conteúdo moral da questão 1000 e depois uma história demonstrativa desta mesma questão. E finalmente as conclusões, ou a conclusão. Portanto, o Livro dos Espíritos é uma obra basilar do Espiritismo, é uma das 5 obras base do Espiritismo e foi publicada por Allan Kardec a 18 de abril de 1857. É composto o livro por 1019 perguntas e respostas que abordam os princípios da doutrina espírita organizadas em 4 partes. E essas 4 partes são a parte primeira, que é das causas primárias, e nesta parte são abordadas as grandes questões da existência. A origem do universo e de Deus, a criação dos espíritos, o propósito da vida, o conceito de justiça divina. Na parte segunda, que é designada por do mundo espírita ou mundo dos espíritos, é focada nos espíritos e na sua relação com os seres humanos. A natureza dos espíritos, a reencarnação, a vida após a morte, a evolução espiritual e a comunicação entre o mundo material e o espiritual. Na parte terceira, das leis morais, são discutidas as leis que regem a conduta humana e a evolução espiritual. As leis divinas, como a lei do amor, justiça, caridade e progresso. A importância da moral e da ética, o livre-arbítrio e a responsabilidade pelas próprias ações. Finalmente, a parte quarta, das esperanças e consolações. Oferece reflexões sobre o futuro e o consolo que a doutrina espírita traz. São abordados temas como a esperança na vida após a morte, a felicidade futura e a justiça divina, a importância da fé e a resignação diante das dificuldades. A questão 1000 encontra-se na parte quarta, dedicada às penas e consolações. Portanto, vamos passar agora à questão 1000. E Allan Kardec perguntou aos espíritos: já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? E os espíritos respondem: sim, reparando-as, mas não crieis que as resgateis mediante algumas privações puéreis, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Portanto, o arrependimento tem que ser sincero. Continuam os espíritos. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivos exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atingir o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito. Portanto, aqui a indicação que se adquirimos bens de forma não lícita, não será benéfico para nós restituir após a morte. Não é? Continuam os espíritos. De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superficialidades, se permanece integral o dano que causou a outra? Portanto, o objetivo será sempre reparar o dano que nós fizermos. De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Isto é a resposta dos espíritos à pergunta de Allan Kardec. Em termos de análise da questão, portanto, esta questão aborda então um tema central da doutrina espírita, que é a reparação das faltas e o resgate dos erros cometidos. Os espíritos deixam claro que o arrependimento por si só não é suficiente. É necessário agir para reparar os danos causados, seja a nós mesmos, seja aos outros. A resposta enfatiza que Deus não valoriza atitudes superficiais, como privações insignificantes ou doações feitas após a morte, quando já não têm utilidade. O verdadeiro mérito está em ações concretas que envolvem sacrifício e mudança de comportamento, especialmente quando essas ações atingem o nosso orgulho e interesses materiais. Miramês, um espírito que se manifestou através da psicografia de João Nunes Maia, oferece uma análise profunda desta pergunta.
Ele começa por questionar a ideia de que só na Terra podemos reparar as nossas faltas. Segundo ele, a vida é vida em qualquer ponto do universo de Deus e os processos de despertar espiritual ocorrem em todos os lugares. Miramês explica que a natureza, sob a influência das leis de Deus, sabe o que faz para nos elevar. Ele critica as práticas fanáticas como jejuns e sacrifícios exteriores, que não têm valor se não forem acompanhados de uma mudança interior verdadeira. Ele cita Jesus como o maior exemplo de como devemos agir para alcançar a libertação espiritual. Miramês também enfatiza que o arrependimento deve ser sincero e acompanhado de ações concretas. Ele diz, não é levando o corpo físico a determinadas privações que a alma se ilumina. O fanatismo torce a verdade. Ele conclui que só por meio do bem podemos afastar o mal e que o amor e a caridade são os caminhos para a verdadeira reparação das faltas. Em termos de conteúdo moral, o conteúdo moral mais importante desta resposta é a ideia de que a reparação das faltas exige ação e sacrifício. Não basta sentir remorso ou fazer pequenas privações. É necessário agir de forma a reparar os danos causados e transformar o nosso comportamento. Este ensinamento convida-nos a refletir sobre a importância da responsabilidade e da justiça. Mostra que o verdadeiro arrependimento deve ser acompanhado de ações que demonstrem uma mudança genuína, tanto no plano material quanto no espiritual. A mensagem central desta pergunta é a responsabilidade individual pelo crescimento espiritual. E alguns dos princípios fundamentais que estão subjacentes a esta resposta, digamos assim, serão o livre-arbítrio e responsabilidades, provas e expiações, humildade, misericórdia divina, aceitação de aprendizagem. Portanto, vou ver cada um desses pontos, destes princípios fundamentais. O livre-arbítrio, então, é a capacidade do espírito de escolher entre o bem e o mal, entre a evolução e a estagnação. Cada escolha traz consequências e é a base da justiça divina. O espírito colhe exatamente o que semeia, boas ações geram harmonia e crescimento, enquanto atitudes negativas criam desafios futuros. Isto é relativo à responsabilidade espiritual. O autoconhecimento, o entendimento das próprias falhas e virtudes é essencial para tomar decisões mais conscientes. A aprendizagem contínua, mesmo erros do passado, podem ser corrigidos através da vivência e novas oportunidades de reparação. Relativamente às provas e expiações, são mecanismos de progresso espiritual. As provas são desafios escolhidos pelo próprio espírito antes de encarnar, com o intuito de fortalecer as suas virtudes e acelerar a sua evolução. A expiação resulta de ações passadas que precisam ser equilibradas, funcionando como uma oportunidade de redenção. Aceitação e aprendizagem, a forma como o espírito enfrenta as suas dificuldades, determina a sua evolução. A resignação ativa, aliada à busca pelo bem, facilita o processo. Portanto, não nos basta resignar, temos que resignar e fazer alguma coisa. Podemos ser passivos. A humildade é um dos pilares do progresso espiritual, pois permite reconhecer erros e estar aberto à mudança. O orgulho impede a evolução, pois mantém o espírito numa ilusão de superioridade. A humildade não significa subserviência, mas sim a compreensão do próprio papel do universo e a empatia para com os outros. O caminho para a paz, quanto mais humilde é um espírito, mais rapidamente ele progride, pois torna-se receptivo aos ensinamentos divinos. A misericórdia divina é infinita e oferece sempre novas oportunidades de evolução ao espírito. Deus não castiga, educa. As dificuldades não são punições, mas sim oportunidades de aprendizagem. Oportunidades constantes, cada nova encarnação e cada novo desafio são formas de avançar na caminhada espiritual. Ação e transformação. Não basta contar com a misericórdia divina, é necessário agir no bem e buscar a regeneração interior. A aceitação da aprendizagem é fundamental para acelerar a evolução do espírito. Resistência ao crescimento. Muitos espíritos, por orgulho ou medo, recusam-se a mudar e prolongam o sofrimento. Aprender com os erros. Cada erro pode-se transformar numa lição valiosa quando há reflexão e esforço para melhorar. Portanto, temos de ter essa intenção de melhorar efetivamente e fazer um esforço para isso.
A transformação interior é a verdadeira mudança e acontece dentro de cada ser, refletindo-se nas suas atitudes e escolhas. Para ilustrar os ensinamentos que estão na resposta da pergunta 1000, eu tirei aqui uma pequena história do Evangelho segundo o Espiritismo. Então fala de um mercador muito rico, mas extremamente avarento. Ele acumulava riquezas às custas dos outros, cobrando juros abusivos e explorando os mais pobres. Um dia, ao adoecer gravemente, ele começou a refletir sobre a sua vida e sentiu um profundo arrependimento pelas suas ações. No leito de morte, chamou o filho e disse-lhe: Filho, eu errei muito na vida. Agora quero reparar os meus erros. Depois de eu morrer, distribui toda a minha fortuna pelos pobres. O filho, embora surpreso, prometeu cumprir o pedido do pai. No entanto, quando o mercador faleceu, o filho hesitou. Ele pensou: por que devo dar toda a riqueza aos pobres? O meu pai trabalhou tanto para acumular. Além disso, ele já está morto. De que lhe adiantaria isso? Anos mais tarde, o filho teve um sonho. Nele via o seu pai num lugar escuro e sombrio, sofrendo muito. O pai disse-lhe: Filho, eu pedi-te que reparasses os meus erros, mas tu não o fizeste. Agora estou a pagar por eles. A riqueza que acumulei de forma injusta tornou-se um fardo para a minha alma. Ao acordar, o filho compreendeu a importância das palavras do pai. Decidiu, assim, distribuir a fortuna aos pobres e dedicar-se a ajudar os necessitados. Com o tempo, ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na paz de espírito e que sentia ao fazer o bem. Esta história ilustra perfeitamente o ensinamento da questão 1000. O mercador, embora arrependido, não conseguiu reparar os seus erros em vida. O seu arrependimento foi estéril, pois não foi acompanhado pelas ações concretas. O filho, por sua vez, ao cumprir o pedido do pai, demonstrou que a verdadeira reparação exige sacrifício e mudança de comportamento. Ele compreendeu que o bem só pode ser reparado através do bem. Ou melhor, e que a justiça deve ser feita enquanto ainda há tempo. Portanto, tem que ser uma forma ativa. Portanto, em termos de conclusão, podemos dizer então, tanto a resposta dos espíritos como a história que ouvimos, mostra-nos que a reparação das faltas é um processo que exige ação, sacrifício e mudança de comportamento. Não basta sentir remorso ou fazer pequenas privações. É necessário agir de forma a reparar os danos causados e transformar o nosso comportamento. O verdadeiro arrependimento deve ser acompanhado de ações que demonstram uma mudança genuína. Que esta reflexão nos inspire a olhar para dentro de nós mesmos e identificar quais são as faltas que precisamos de reparar. E que, com fé e determinação, possamos trilhar o caminho do bem, da caridade e do amor. Pronto, e termino a minha apresentação.